Qual a sua formação? Eu sou formado em Letras, Português e Inglês, pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, formado em dezembro de 2016. E qual a sua trajetória até você entrar no corpo docente do colégio que você trabalha? Qual é o colégio que você trabalha? O colégio que eu estou atualmente é o Colégio Cooperativa, é a Cooperativa Educacional de Foz do Iguaçu. Historicamente ele foi criado da insatisfação de alguns pais que eram e são funcionários de Itaipu, uma instituição da cidade, criaram a escola. E lá os professores são administradores da escola no sistema de cooperativa. Até então eu sabia que existia a escola. Como eu estava para me graduar, uma colega de faculdade me chamou para fazer parte do corpo docente na matéria de língua inglesa, todos os níveis. Aceitei, até porque o professor nunca fica sem emprego, mas obviamente até conseguir vai um trajeto. Né? Eu já tive a graça de já sair da graduação com a profissão garantida. Não que os outros não vão conseguir, mas dependendo da pessoa e os que demoram um pouco mais. Sim. Quais foram as reações dos estudantes na sua primeira aula? Cadê a professora que dava aula antes aqui? Eles tiveram uma reação um pouco de apreensão, porque eles nunca tiveram professor homem, que eu trabalho com a educação infantil, educação fundamental 1 e o médio. O médio até que está acostumado, mas o fundamental 1 não. São só mulheres que ficam na turma, as regentes e as professoras específicas. Então, quando eu entrei na sala, eu falei: você vai dar aula de inglês e de espanhol para a gente? Sim. Mas você não pode dar aula aos pequenos, só mulher pode dar aula. Aí aos poucos eu fui quebrando esse parâmetro neles, a questão de conversar, usar a matéria em favor disso, e eles entenderem que de fato eu era professor. E qual foi a reação deles hoje? Hoje eles não querem largar. Hoje eles não querem. Eu, infelizmente, por questões didáticas e também de tempo, entreguei as matérias, por exemplo, de espanhol. Eu dava espanhol provisoriamente, que me pesou um pouco. Eles sentiram muito mesmo. Ele falou: professor, mas estava tão bom. Eu falei: não, agora vamos focar em inglês, que é a minha área de atuação. E os estudantes participam da aula ou não? Metade. Quem gosta, participe. Já tem aqueles que deixam bem claro: odeio inglês. Ou seja, minha missão é tentar cativá-los. Quem sabe eu sempre procuro usá-los como meus auxiliares, né? Ajuda fulano, ajuda ciclano, ajuda fulaninho que não gosta. Mas metade participa. Às vezes, dependendo do tema, ou a área, ou a forma de eu trabalhar em sala, toda a turma participa. Se for uma aula expositiva com vídeos, com quiz, jogos, aí todo mundo brinca. Agora, se for só teórico, que tem que ter a teoria, aí fica a minha vida. Como você foi como estudante? Não fui 100% aplicado, mas eu me dedicava bastante. Eu não sou não era e não sou ainda o estilo, ou sou smart, muito inteligente, mas eu fazia uma organização semanal para poder não me perder nas matérias. Eu lembro no ensino médio, era Química, Física e Matemática, e eu estudei em colégio interno, seminário religioso, então era mais puxado e tinha horário praticamente 80% voltado ao estudo, então eu tinha que me organizar dentro desse tempo para dar conta das matérias, que não eram... É a matéria de hoje, mas para os professores que nós tínhamos, eles estudavam além do que geralmente o sistema pede. Como é você como professor e como foram seus professores? Teve uns péssimos que eu não gostava, professores, mas teve uma boa parte daqueles super professores que puxavam a gente das matérias, por mais que a gente não gostasse. Eu, enquanto professor, sou um pouco tradicional na metodologia, na didática, mas eu procuro sempre ouvir e me pôr no lugar dos meus alunos. Se fosse eu, como eu estaria recebendo? Infelizmente a gente fica preso, eu digo, eu e outros professores, fica preso muito ao que o material didático propõe. Não que isso seja ruim, não é ruim, tem que ter um material para si, mas infelizmente muitos materiais didáticos prendem o professor em gesso. Eu tento quebrar na escola que eu estou esse sistema, mas é um pouco complicado. Como é privado,
infelizmente pai, mãe, coordenação cobram que seja seguido aquilo dali. Mas eu, enquanto professor, procuro sair um pouco da minha tradicionalidade quadro giz para levar uma música, levar uma brincadeira, tirar eles de sala às vezes para eles se interessarem. A sua formação acadêmica te preparou para o contato com os estudantes ou não? Não, infelizmente mesmo. Nenhum curso de graduação acho que vai preparar o candidato para a prática profissional, exclusivamente na educação. Eu fui ter um pouco de contato com isso a partir dos estágios, mas o estágio é uma forma que você tem que cumprir e tem aquelas horas X. No estágio eu pude ter contato um pouquinho de como é o dia a dia em sala de aula, mas não que ele tenha me dado bases para isso. Eu estou aprendendo agora o desenvolver das turmas, porque uma turma é diferente da outra, um aluno é diferente do outro, então é agora que eu vou aplicar a teoria, mas que na faculdade a gente diz, ó, você faz assim, um aluno tal, você faz assim, tipo assim, não. Infelizmente não. Ao longo de toda a sua trajetória escolar, algum professor foi muito marcante? Sim, professora Bernadette e professora Ana Paula. A professora Bernadette deu-me aula no quarto ano, já estava aqui no Paraná, e a professora Ana Paula deu-me aula no primeiro ano, no Rio Grande do Sul. Na época eram séries, primeira, segunda série, antes de mudar o sistema. A professora Ana Paula cativava muito, morava no bairro Vila Pipa, em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e ela cativava demais a gente. Ela ficava com a gente o dia inteiro e sempre ela tinha cartas na manga para trabalhar com a gente, sabe? Marcou. E essas duas professoras ou outras, incentivou de alguma forma de ser um sujeito melhor, um sujeito, sujeito cidadão melhor ou não? Sim. Uma das palavras que eu mais ouvi em sala, não só com elas, mas com os demais também, era a questão do respeito e ajuda mútua ao colega. Infelizmente, quando criança, a criança tem muito aquilo, é meu, não quero, é meu, e se alguém tocar, explode o mundo. Elas procuravam sempre, eles também, quebrar esse padrão. Você está na escola, pediu lápis, empresta, devolvo, pegou a borracha, empresta, devolvo. E assim vai, o respeito ao colega. Isso é uma palavra que eu mais escutei até hoje. E você, já motivou algum estudante ou não? Procuro. Se eu não motivar meus alunos, eu estou lascado, porque hoje, na nossa realidade atual, nós, não só eu, os outros professores, encontramos com muitos problemas psicológicos, muitos transtornos que há 10 anos, por exemplo, não existiam. Luz, TDAH, TOD, entre outros, que na escola que eu trabalho tem. Então eu preciso estar em contato com esse aluno, tentando, fulaninho, vai isso, por mais que não esteja dentro do que eu estou propondo, mas incentivar, continua, isso, assim, está ficando legal, eu tenho que incentivar meu aluno, senão ele vai se desmotivar ao longo do processo educativo dele. E você, não sei se acompanhou as últimas notícias, a festa do colégio particular, se nada der certo, do Rio Grande do Sul, em que os estudantes foram fantasiados de profissões, que desqualificando essas profissões com estereótipos e quase preconceitos sociais. Como seu papel de professor seria? E eu como não acompanhei, surgiu? infelizmente, a correria do dia a dia, que eu estou no integral também na escola, não consegui acompanhar. Mas eu, numa posição como essa, eu me colocaria contra, até porque a escola que eu trabalho, todos trabalhamos em conjunto. Então, tudo que nós propomos é colocar em conjunto. Eu não posso jamais fazer, por exemplo, um trabalho de gênero na escola sem apresentar a coordenação e sem expor ao corpo pedagógico, no caso, o conselho pedagógico do trabalho. Então, num caso desse, eu não me sentiria confortável de ver alunos meus expondo pejorativamente profissões ou situações que escandalizem ou desmoralizem outra pessoa em função do que ela faz, do que ela trabalha. Isso não é legal, não é bacana. Quais são os novos desafios? Tecnológicos. Eu tento levar minha caixinha de som, o notebook, o computador para trazer o aluno, mas infelizmente ainda se tem, não que o juiz e o quadro não sejam importantes, são importantes, mas hoje em dia os alunos, as crianças no modo geral, estão muito evoluídos no sentido, mal nasce já sabe, 1 ano já sabe lidar com iPads, telefones e tudo, de a última geração. E na educação isso não é diferente. Ainda se tem leis que proíbem o uso do celular na escola, tudo bem.
pode barrar um pouco o processo educativo? Acho que pode, porque eles vão buscar N coisas que não aquilo que está sendo proposto. Mas os professores, de modo geral, o sistema educacional tem que se voltar para isso também. Não podemos deixar atrelado a tecnologia de lado para viver uma escola conservacionista, tipo um aluno atrás do outro. Onde eu trabalho não tem isso, mas eu sei que muitas escolas por aí, infelizmente, é um aluno atrás do outro, aquele sistema ali, você não pode mudar a sala, você tem que seguir aquilo e pronto. Acho que isso engessa demais o professor e esse é um grande desafio. Desengessar e acompanhar também a tecnologia no geral.